Está no ar o podcast Caos Corporativo. E nesse mês de junho, com a temporada Orgulho LGBTQIAPN+, na carreira. No episódio de hoje, temos a honra de receber Bruno Becker. Bruno é advogado, se dedica a promover culturas inclusivas no país. É fundador da Frente Jurídica LGBTQIAPN+, um grupo com mais de 500 advogados e estudantes de direito LGBTQIAPN+. Também atuou em empresas como Abbott, onde levou o tema diversidade para o Brasil, a América Latina e outros países ao redor do mundo. Bem-vindo, Bruno! E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui é Amanda Costa. E eu, Alberto Reutemann. Que alegria! Com a gente, Bruno Becker! Ei, obrigada por ter topado o nosso convite, Bruno. Estou muito feliz. Muito obrigado, gente, pelo convite. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Temos muito a conversar hoje. Estamos começando. Roda a vinheta! Bem, nós temos muitos avanços aqui no Brasil e é sobre isso que a gente vai conversar com o Bruno Becker. Como você viu, um especialista no tema. Bruno, dá uma geral pra gente. Como é que está nosso país com relação à legislação, com relação à população LGBTQIAPN+. Maravilha, Amanda. Obrigado pela pergunta. Então, eu sou da opinião que a gente tem bastante leis no Brasil. Se a gente compara com outros países, tanto da América Latina quanto do resto do mundo, o Brasil está na frente, se a gente puder falar, em vários aspectos. Eu trouxe um mapa, depois a gente pode mostrar, que reconhecimento de gênero no Brasil, o Brasil é o escuro que mais tem reconhecimento de self-ID, que a gente chama que é a autoidentificação, né? Então, a pessoa, o gênero dela, os nomes. Então, assim, a gente tem no Brasil certas proteções. A gente tem proteções também de casamento, de pessoas do mesmo sexo, que muitos países não têm. Então, no Brasil, eu acredito que a gente tem muitas leis. Eu quero passar por elas um pouco, mas passar essa primeira perspectiva otimista no sentido legal. Estamos amparados. Estamos amparados legalmente. O problema no Brasil, eu acho que ele é muito mais a aplicação, é muito mais a questão da cultura, né? Nós somos um dos países que mais tem leis que protegem pessoas LGBT, mas também somos o país que mais mata pessoas trans. Um dos países que tem mais agressões a pessoas LGBT. Então, né, como que a gente consegue equilibrar isso, ou como que a gente consegue promover uma inclusão, uma diversidade de fato, para além das leis? Eu acho que esse é o maior desafio. Mas a gente tem no Brasil vários avanços. Então, assim, no Brasil, desde 2013, o casamento de pessoas do mesmo sexo é permitido, coisas que vieram depois em vários países tidos como mais desenvolvidos, né, da Europa, nos Estados Unidos. Adoção por casais homoafetivos também é permitido desde 2010 pelo Superior Tribunal de Justiça, perdão. Então a gente tem várias evoluções, assim, por exemplo, terapia de conversão não é permitido já há muito tempo no Brasil. Crime de transfobia e LGBTfobia foi recentemente agora, né, equiparado a crime de racismo pelo STF. Daí a pergunta precisamos de uma lei, e a gente tem no Congresso uma lei em tramitação de LGBTfobia, de criminalização da LGBTfobia, ou a gente, né, seria suficiente essa equiparação pelo STF de crime de LGBTfobia com racismo? A gente viu agora, né, esses dias, uma condenação do Léo Lins, que virou super assunto da semana, que, entre outras coisas, ele foi LGBTfóbico, né, e foi condenado lá com base no transfóbico, LGBTfóbico, com base nessa lei de equiparação de crime de racismo. Então, assim, a gente tem várias outras leis que a gente pode... leis e regulamentações, né? Porque algumas coisas no Brasil, elas têm vários níveis, né? Então, não quero ficar entrando aqui em juridiquês, como o pessoal fala, mas tu tem as leis federais, leis estaduais, leis municipais, depois tem decretos, né, infralegais, e muitos decretos também ajudam. Por exemplo, a parte mais difícil o STJ ela permitiu o STJ permitiu o casamento, mas daí a gente tinha um problema nos cartórios. Porque uma coisa é uma decisão judicial, outra coisa é o cartório permitir. Então a gente teve regulamentações nos últimos anos regulamentando esse processo para que o oficial do cartório não tenha discricionariedade, não possa
decidir sozinho não fazer um casamento porque ele não quer cumprir uma decisão. Então a gente teve várias dessas regulamentações. Quase que caiu essa questão do casamento, né? Ela foi questionada no Congresso, né? Tá sendo questionado, né? Tá A gente sendo tem hoje, questionado ainda? a gente, assim, da mesma forma que a gente tem vários projetos de lei pró Tem os... LGBT, tem muitos projetos de Contra. lei contra a comunidade LGBT, né? Vindo muito desse lado, dessa politização que a gente tá tendo hoje da comunidade LGBT, né? Então, hoje, o tema LGBT virou centro de um debate político. Infelizmente, na minha opinião, porque não deveria ser assunto político, é um assunto da vida, mas, sim, infelizmente, ele entrou nesse palco e nisso... Claro, a gente está tendo algumas iniciativas para os dois lados e agora a gente depende de maiorias de Congresso, de estrutura do Legislativo para passar ou barrar leis, né? Felizmente, a gente tem hoje ainda na presidência e o presidente da República tem poder de veto, né, de leis e artigos de leis para que a gente consiga eventualmente não avançar nesses projetos mais conservadores, por assim dizer. E nem regredir no que já foi alcançado, né? Agora, Alberto, antes de você partir para o... Eu sei que você está aí pronto para mudar de assunto. Doido para explorar mais essa questão da legislação. Mas eu queria só, assim, indo para um lugar bem prático, eu estou adorando, Bruno, que você é bem prático e a ideia dessa conversa é justamente trazer bastante para o dia a dia das pessoas, Claro. assim. Hoje, se alguém ouve alguém fazendo uma piadinha sobre uma pessoa LGBT, em que crime ela incorre? Então, assim, por exemplo, se eu estiver num ambiente e eu vir alguém falando, como a gente viu outro dia, teve um caso que ficou famoso, uma mulher na padaria que ofendia, né, um casal de homens e ela dizia, você falava viado, alguma coisa assim, alguma palavra né, inaceitável, algum tratamento inaceitável, e essa mulher foi condenada. Claro. Então, qual que é o crime? Então, assim, se eu quiser barrar uma situação dessa que está acontecendo, eu chego para a pessoa e falo assim, para de falar isso que você está incorrendo em tal crime. Tal crime, a que justificativa. Bom ponto. Bom, objetivamente seria, né, o crime de injúria, de LGBTfobia, que foi equiparado a racismo. Então, é um crime de LGBTfobia pela decisão. A gente não tem um tipo, numa lei, um artigo dizendo, né, ser LGBTfóbico ou xingar, dependendo da identidade, orientação de gênero, é crime. O que a gente tem é essa equiparação. Mas é crime de injúria, tem agravantes e tudo mais. Eu acho muito legal o teu ponto, Amanda, é olhar para até que ponto, né? Assim, o que é LGBTfobia? É ouvir um comentário numa mesa de bar, passei e ouvi alguém falando, sim, xingou, eu não gosto nem de falar porque é ruim falar. Reproduzir, né? Eu não gosto de reproduzir, mas assim, ouvir alguma coisa passando. Sim. Mas foi só uma brincadeira. Mas é uma brincadeira, mas acaba sendo também difícil, né, para o aplicador do direito, lá, os juízes, delegados, não está bem claro ainda, né? Mesmo crime de racismo, se a gente pensar racismo, né, Claro. em que nível que ele se torna um crime? Eu já tive várias discussões com amigos e advogados, em que momento que aquilo se torna racismo, né? Eu preciso xingar a pessoa diretamente, eu preciso ouvir um comentário de um terceiro que eu nem sei qual é o contexto, Um apelido. qual é o tipo de prova, o apelido. Então, assim, isso é muito ainda incerto. Por isso que a gente depende do judiciário para olhar o caso concreto e falar, não, aqui foi porque a pessoa... Nesse caso foi muito claro, né? Que nem a moça no supermercado essa semana xingando um casal de lésbicas, um rapaz, na verdade, xingando um casal de lésbicas no caixa do supermercado. Aquilo ali claramente porque ele está ali sendo objetivamente, agredindo objetivamente com palavras uma outra pessoa, aquela pessoa, né, sendo LGBT e agredindo por ela ser LGBT, né, xingando lá de palavras. Mas isso é muito tênue, né? Claro, coisas escritas acabam sendo mais fortes, porque fica lá registrado, a gente precisa de provas, mas tem uma dificuldade no direito, né, na vida, tudo. Como que a gente consegue qualificar aquilo, né? Em que momento que ele se torna, de fato, um crime? Sim. Porque a gente também tem que tá dentro da realidade. Aquela questão, meus amigos, né, não LGBT, eles mas então qualquer coisa, não posso fazer mais uma brincadeira. Eu falo, brincadeirinha nunca pode. Sim. Brincar não pode. Brincar não pode. Não mas tem assim, graça. que medida que aquilo vai virar um crime, vai depender também de aquilo ser levado, né, para as autoridades policiais, aquilo virar um processo, o tipo da agressão. Assim, a tolerância deveria ser mínima. Mas eu acho que a gente também tem, assim, o que vira crime, né? Para prender alguém, para
caracterizar, tipificar como sendo... Isso. Mas eu acho que é interessante isso que você está falando, Bruno, porque é o seguinte, falando do meio corporativo, a piada pode... A legislação, eu acho que ele até tem, e nos confirmem se faz Sim. sentido. Porque, geralmente, quando a gente está utilizando esse tipo de contra-argumento para as pessoas acabam sendo mais sensíveis. Eu estou cometendo um crime? Mas a legislação, ela é dúbia, né? Eu falei, às vezes eu estou sendo... A justificativa, às vezes, é até pior, né? Ele fala assim, eu tenho até amigos negros, eu tenho até amigos... Eu não sou racista, eu não sou transfóbico, porque eu tenho até amigos... Mas pode virar processo. Pode. Então é interessante, porque a caracterização do crime, você precisa de um julgamento, tem defesa, Exatamente. tem sentença, e às vezes as pessoas se justificam, falam assim, claro que eu não cometi crime, mas pode virar processo. Então, dentro do corredor da empresa, a piada enseja o processo. Pode não ensejar crime, certo? Eu adoro que tu trouxe isso. Assim, a minha vida... Disse o advogado Alberto Reutemann. Ele não disse ainda, não sei se você sabe, mas ele Acho é que ninguém advogado. sabe disso, né? Formação original, advogado, baixou aqui a formação original dele. Nunca exerci, né? Sou só entusiasta. Eu acho maravilhoso. Eu acho muito bom que tu trouxeste esse ponto empresarial, que é o nosso foco em carreiras aqui, né, da conversa de hoje. E esses dois níveis, né? A gente tem o nível empresarial, das portas para dentro, o que acontece ali numa empresa, e a gente tem a parte do judicial, processo, polícia, né? Das portas para fora ali. Sim. E eu acho que são dois níveis. São dois níveis. Muito importantes de ser claro. Para a gente chegar aí numa delegacia, para a gente chegar a ter um processo, aquilo ali vai ser mais grave, mas tem várias outras agressões, microagressões que acontecem dentro de empresas que eventualmente não vão ser nem denunciadas ou não vão... Panos quentes. Nem panos quentes, a gente não leva tudo para processo, né? A gente se incomoda na rua no dia todo, às vezes tem problema, a gente não é por isso que a gente vai abrir um processo, vai na delegacia porque alguém fez uma barbeiragem no trânsito e me xingou de algum nome, né? Não é porque não vira processo que não pode prejudicar muito a carreira de uma pessoa. Aí a chegamos parte que ao ponto. Aí eu acho que é a parte mais legal. Porque aí é o olhar dentro da empresa, né? E dentro da empresa, eu trabalhei 6 anos dentro de uma multinacional, 3 anos no Brasil, 3 anos fora, e participei muito disso. Participei de discussões exatamente sobre esse tema, né? E aí, recebemos uma denúncia de LGBTfobia, recebemos uma denúncia aqui num canal de denúncias mesmo de compliance, ou a pessoa me procurou porque eu era líder, então eu tinha uma responsabilidade, no final das contas, de reportar também e levar, mas como é que a empresa lida com essas questões, né? Antes do judiciário. A empresa, eu acho que ela tem que ter um nível, uma barra muito mais baixa. As barras das empresas, ela tem muito mais barra. Não é porque só porque é crime, né? Claro. Porque é o que é certo dentro de uma empresa. E é o tom da empresa, o tom corporativo. A gente fala muito disso, especialmente no mês do orgulho LGBT que a gente está agora, né? O tema vem à tona, embora devesse ser 365 dias por ano, mas eu acho que é um momento importante, né? De trazer para a discussão, porque é um momento que a gente coloca o tema em discussão, em evidência. E por isso que eu acho tão importante esse mês. É o nível de aceitação dentro de uma empresa de agressões. Então, tem empresas que têm tolerância zero. Estava conversando essa semana com uma diretora jurídica que falou, na minha empresa é tolerância zero. Qualquer indício de LGBTfobia, um comentário uma brincadeirinha, um comentário de Teams, ouvir alguém no refeitório falando, isso eu já ouvi... Uma figurinha no WhatsApp, todas as formas possíveis eu já vi, e já sofri, inclusive. Digo para vocês, já sofri LGBTfobia no ambiente corporativo. A forma com que a empresa lida, e daí tem várias formas, né? Tu tem a tolerância zero, tu tem... Antigamente, e quero crer que as empresas estão mudando nesse sentido, é o mais ele ou ela performam, né? Que é um argumento péssimo. A conjunção adversativa aí. Exatamente. Inaceitável, não tem mais, né? Nesse mundo. Assim, em 2025 não tem mais espaço para ignorância, mas não sabia, ou mais performa, mas não há. Eu já ouvi esse tipo de argumento. Já tive que tentar desconstruir. E aí é onde as empresas vão criando modelos e vão criando a forma de tratar com isso. Eu tive uma experiência, sofri LGBTfobia,
E das empresas, normalmente, elas é tudo confidencial. Então, né, tudo é confidencial, a gente não sabe nem o resultado daquilo e está tudo bem, porque a empresa também tem que se proteger. Faz parte um pouco desse processo. E quando eu fui para a sede, fui trabalhar na sede, eu chamei a Chief Compliance Officer e falei, vamos olhar para esse processo, que eu acho que o processo da empresa não está funcionando bem. E a gente conseguiu reestruturar o processo, porque a gente colocou uma pessoa especialista para analisar os casos de discriminação de uma forma geral. Então, era racismo, era LGBTfobia, machismo e todos os ismos possíveis contra a pessoa PCD. E nos Estados Unidos, os grupos minorizados são outros, né? Sim. Então, também tem os latinos, Imigrantes. os asiáticos, os imigrantes. Para reestruturar. Então, o que a gente fez foi, no final das contas, o que precisava era botar um especialista para olhar para aquelas causas, que entendesse, para entender a gravidade, entender o que significava. Porque, eventualmente, uma pessoa sem treinamento Sim. não vai saber. E colocar também a tomada de decisão de uma forma independente, para tirar, nesses casos, o poder da tomada de decisão lá da pessoa que estava lidando com o negócio, com o diretor, que eventualmente podia falar, mas performa. Então, a pessoa é uma pessoa homofóbica, mas performa. É lógico que para o negócio é melhor que a pessoa fique e a vítima siga sendo ofendida, né? Então, isso acontece todos os dias. E a gente tem um problema de hierarquia ainda, né? Super. As pessoas têm... Porque a hierarquia, como tu receio, disseste, assim, o que eu prefiro, né, eventualmente perder o diretor ou o analista, né? Exato. Não deveria ser. Eu já estou vendo cada vez mais as empresas com esse programa de tolerância zero. Especialmente porque as empresas estão percebendo que não é nem uma questão de bem ou mal mais. Assim, gostaríamos de acreditar que poderia ser uma questão filosófica de certo ou errado. De ética. De ética, toda uma questão de valores. Mas, independente deles, é uma realidade fática, estatística, né? A população se auto-identifica mais, não vou dizer que cresce mais, porque ela está lá, sempre esteve, né? Desde os gregos e romanos sempre estiveram. O que a gente tem é índices maiores de abertura ou não, mas estatisticamente uma população tu tem um nível... Sem dúvida. Sou advogado, mas gosto muito de economia, né? O nível lá, o normal de estatístico de população, que não vai variar dos Estados Unidos para o Brasil, né? Que o Brasil tem mais LGBT que os Estados Unidos. Que tem um quarto da população mundial, não é isso? Isso. Tem vários estudos, né? Os estudos, infelizmente, eles são muito inconclusivos, porque no caso da comunidade LGBT, ele depende de autoidentificação. Claro que outros grupos também dependem de autoidentificação, a gente sabe, né? Que, né, mulheres, negros, mas tem uma questão objetiva. Se a gente anda na rua, eu sei quem são brancos e quem são negros, pardos. Eu olho na rua, via de regra. Você não pode estou querendo mapear. generalizar aqui, porque a gente tem pessoas trans, a gente tem pessoas não binárias, e tu tem um espectro muito grande dentro disso, mas de uma forma geral a gente olha homens, né, olha mulheres, consegue identificar. O LGBT não. Exato. E o LGBT consegue se esconder. Então, todos os estudos eles são imprecisos, e eles são sempre dados muito abaixo da realidade, porque ele depende de alguém ter confiança, força, condições de se autodeclarar. Então, nós está crescendo, mas o dado mais preciso que a gente tem hoje, mais abrangente, é uma pesquisa da Gallup, que é um instituto de pesquisa super reconhecido no mundo inteiro, que fizeram nos Estados Unidos, mas, como eu disse, não temos nenhuma razão para acreditar que nos Estados Unidos vai ser diferente do Brasil. O problema é que no Brasil a gente não teve uma pesquisa tão aprofundada assim. Fizeram uma pesquisa com 12 mil pessoas, e eles fazem a cada X anos. A última de 2023 mostra que a geração Z 22,3% se auto-identifica como LGBT. E esses números caem à medida que vamos olhando para as gerações anteriores. Mas aí é uma questão, na minha perspectiva, de condições. Eu saí do armário com 32 anos. E obviamente, já trabalhando. Já trabalhando. Estava no mundo corporativo? Eu saí do armário, eu estava na metade do doutorado, eu estava fazendo um mestrado em Yale, eu estava já num lugar muito confortável de carreira, porque eu também já ia voltar para o grande escritório de advocacia, eu estava super seguro da minha carreira. Então, eu sempre falo que aquilo nunca me prejudicou. Eu tive um privilégio muito grande, um sofrimento interno muito grande também, mas aqui vamos falar desse privilégio da carreira, a grande parte da minha formação acadêmica e de carreira foi no armário, onde eu era um homem branco
cis, hétero, bem formado, de classe média alta, estudei em colégio bilíngue, então fui educado para aquilo e nunca tive nenhuma barreira, né? Eu nunca perdi nenhum privilégio para que aquilo fosse uma barreira, então a vida funcionou sempre muito bem. Não sabemos como teria sido se eu tivesse saído do armário no colégio, tivesse sofrido Sim. bullying, tivesse tido entrevistas de emprego ruim, tivesse tido experiências ruins na faculdade e aquilo vai tornando eventualmente uma bola de neve, né? Bruno, mesmo dentro do seu privilégio, como é que foi quando você saiu do armário? O que você teve que enfrentar? Eu enfrentei o mundo. Eu fiquei no armário até os 32, e até então eu não tive nenhum contato, eu tinha tanto medo, e assim, às vezes as pessoas não entendem, né, o que é o armário, às vezes as pessoas acham que é esconder, acham que é mentir. Para mim, cada um tem o seu mecanismo de armário, cada um entende o que é o seu armário. No meu caso, eu sempre soube que eu era gay desde os 11, 12 anos, na puberdade. Não teve um dia que eu marquei no calendário que, sei. Esse dia. Mas eu sei que foi ali na puberdade, porque é um processo de descoberta muito confuso, muito solitário, muito difícil, porque imagina uma criança e a criança tem medo de conversar. É muito difícil uma criança naquela época, eu sou de 85, né? Naquela época, chegar para sentar com os pais e falar assim, então, eu vejo a caixa de cueca lá da Zorba, quando eu passo no Renner, e é diferente, sabe? Eu não sei o que está acontecendo comigo. Então, assim, eu sempre soube que eu era LGBT, que eu era homem gay, mas eu tive muitas namoradas. Sou de Porto Alegre, de um lugar super conservador, um colégio super conservador. Então, assim, a gente cria mecanismos na nossa cabeça de acreditar que aquela tem que ser a verdade, né? Tive namoradas, nunca tinha tido contato com nenhum homem até sair do armário, até os 32. Eu tive uma noiva, eu tava quase casando. Tava estudando, tava bem no meio do ano acadêmico lá no mestrado lá em Yale. E é super cinematográfica a forma com que eu saí, porque ela tinha ido para lá ficar comigo e eu percebi de noite. Não sei se foi o pote que encheu, sabe? Se foi Sim. alguma coisa, um gatilho em mim. E eu falei, não consigo mais. Não consigo. Da noite pro dia, literalmente. Liguei pro meu melhor amigo no outro dia e falei assim, tenho que te contar uma coisa. Ele falou, não vai me dizer que é viado. Ó, Jimmy, essa é pra ti. Não vai me dizer que é viado. Eu falei, Ele falou, eu já sabia. E ele é o quê? Não, ele não sabia. Eu consegui criar um personagem, não é personagem porque não é mentira, mas também não é verdade, é aquela coisa que a gente tenta criar que a grande maioria dos meus amigos de infância, eu tive uma conversa com uma amiga de 40 minutos para convencer ela que eu era gay. Olha só. Nossa, agora eu imagino o seu sofrimento, hein? Foi um sofrimento foi muito angústia, assim, foi muita energia perdida, pensando como eu andava, como eu falava, como eu vestia, o que eu não fazia. Saí do armário, meio que eu explodi o armário, porque eu acho que é o meu jeito mesmo. Eu tive que terminar com ela sem poder contar, porque eu queria contar para meus pais ainda. Tentei me proteger, é um momento que a gente também tem que se proteger um pouco, né? Mas ali eu contei para todos meus amigos. Em uma semana eu explodi o armário, liguei para todos meus amigos de infância, liguei para todos eles. É legal que eles achavam que eu ia convidar para ser padrinho de casamento, mas eu dava surpresa. Terminei e tô saindo do armário. A minha turma de mestrado foi maravilhosa. Estava todo mundo num jantar, 20 pessoas. Eu cheguei e eu falei, gente, tem que contar uma novidade para vocês. Eu terminei e tô saindo do armário. E eles me abraçaram. Daí uma amiga criou uma conta no Tinder. Eu falei, eu nunca fiquei com um homem, eu não sei, eu nunca beijei, eu não... Mas como é que tu sabe que é gay? Eu falei, eu sinto, mas assim, eu nunca beijei, nunca falei em chat. E foi assim. E ali eu explodi o armário e é engraçado, porque eu tô com 40 hoje, faz 8 anos, e quase desde o dia 1 eu virei um ativista disso, porque aquilo virou minha vida. Porque eu acho que foi tão importante para mim essa saída do armário que eu falei, eu preciso ajudar outras pessoas a não ficarem tanto tempo, a sofrerem menos, a ouvir experiência e falar assim, putz, talvez eu possa ter a experiência dele e ajudar. Outros, as Exatamente. pessoas a se compreenderem, inclusive, né? Porque acho que parte do teu processo passou por não querer desagradar os outros também, né? Pelo fato de você... Fala assim, eu estou te decepcionando, mas eu preciso ser feliz. Eu imagino que tenha passado pela tua cabeça até a lógica de como é que você conseguiria justificar para as pessoas que você tem a tua liberdade, o teu jeito de ser e a tua felicidade é mais importante que qualquer rótulo, né? Eu acho que a gente se preocupa muito, né, com o que os outros pensam, o tempo todo. A nossa imagem, quem que a gente é, como é que a gente veste, como que a gente fala, o time de futebol que torce. A gente é criado, né? O ambiente social, ele também tem
tem coisas muito boas, mas também o ambiente social ele também acaba pressionando as pessoas a se compararem, a falar. E sim, assim, tu tens razão, eu fazia isso para agradar. Quando eu saí do armário, eu lembro que eu tinha 3 grandes grupos que eu me preocupava. Eu me preocupava com a minha carreira. Então, daí foi aquele momento que eu falei assim, tá tudo bem, nada vai acontecer, porque eu já cheguei num lugar que eu já conquistei coisas que eu acho que eu não vou perder. Mas você sentiu alguma diferença justamente nessa área, na carreira? Embora você já tivesse conquistado, já tivesse num lugar consolidado aos 32 anos, qual foi a diferença no ar que você respirava? Aí eu acho que tu tocaste no ponto central, porque objetivamente, fora 1 ou 2 oportunidades ruins, experiências ruins, traumáticas, que toda vez dói, né? Toda vez que um LGBT sai do armário, ele tá conscientemente saindo do armário, né? Eu acho que isso é importante que se diga, né? Toda vez que tu num táxi, o taxista ou o motorista de aplicativo fala namorado, não, é namorado. Ou a gente sai do armário, ou a gente guarda e eu tento hoje em dia escolher, né, os momentos, mas eu também tento já deixar na cara que eu sou gay. Então eu vim com blazer, que ele tem rosa, que tem meu brochezinho de estimação, que é o meu unicórnio, porque eu quero evitar isso. Para as pessoas já saberem, para assim, eu não quero ouvir comentário. Assim, por favor, não me façam um comentário que eu vou me machucar, então assim, porque a gente não controla o que as pessoas pensam. E objetivamente, eu não tive nenhum problema de carreira. Eu voltei para o escritório, depois eu entrei na empresa, fiquei na empresa, agora tenho meu próprio escritório com meus sócios, e eu não sofri nada. Eu acho que de alguma forma pode ter sido até uma oportunidade para... nesse mundo da diversidade, as empresas também estão valorizando, né, equipes mais diversas, não por cota, mas por valorizar um pensamento diverso mesmo. Então, eu tenho certeza que os lugares que eu fui, as pessoas me olhavam e falaram assim, o Bruno agrega, porque ele pensa diferente, porque ele tem uma perspectiva diferente, porque ele, de alguma forma. Mas tem o teu ponto, Amanda, que eu acho lindo, é o por trás, né? É o que eu sinto. E o que eu sinto é baseado também em estatística, porque eu sinto, eu falo assim, e é verdade, a gente tem estatísticas que mostram que as pessoas LGBT, elas são, em média, 40% menos respeitadas no ambiente de trabalho. A opinião, o resultado. Então, isso eu sinto um pouco, sabe? Fora, e hoje em dia eu tento também me circundar de pessoas que gostam de mim, me respeitam, gostam do meu jeito, tanto clientes quanto colegas. Então, assim, eu busco hoje pessoas que vão olhar para mim com admiração. Falar, Bruno agrega valor. O jeito do Bruno é engraçado, brincalhão, ele é gay, ele fala abertamente de ser gay, de vida, de relacionamento aberto e tudo mais. Mas o mundo, Alberto, mas o mundo, ele tem esse descredenciamento, da mesma forma que acontece com as mulheres, né? É silencioso, ele é silencioso. É o não falado. É o não falado, é a opinião que tu dá uma ideia, e a pessoa fala, não gostei, tu tem ideia. Na próxima reunião, a mesma ideia, a outra pessoa dá e fala assim, mas... isso acontece também com vocês? Muito. Imagina, nunca aconteceu comigo. Né? Eu acho que assim, eu acho que rola uma interação muito boa de troca de experiência com, né, mulheres e a interseccionalidade, ela acaba, ela não soma, ela multiplica, né? Então, os marcadores, né, de diversidade, né, de grupos minorizados, as pessoas vão multiplicando, né? Porque não é só soma, né? Uma mulher e uma mulher negra não é 1 mais 1 é 2, é 1 vezes X que vai dar muito mais. Então a gente entende muito, porque eu sei o que é o mansplaining. Eu já tive em reunião com uma colega que, na época de FGV, ela me chamou e falou assim, Bruno, vai comigo numa reunião, porque aquele senhor lá, eu acho que ele é meio machista. E eu vou me sentir mais segura se eu não estiver sozinha. Eu falei, não, eu acho que tu tá viajando, mas eu vou. Foi a primeira vez que eu senti na pele, porque ela tinha até me avisado, e às vezes a gente também não tem o viés de não ver, né? Sim. E ele falava só comigo. Ele pediu para ela servir água.
Nossa, só olhava para você, Ele inclusive. só olhava para mim, ele só falava comigo e ele quase que dava ordens para ela. E Para ela tomar notas na ela era reunião. professora, eu era um pesquisador, gente. Sim. Então, assim, isso acontece. E isso acontece também com o LGBT. Uhum. Em ser desvalorizado. Eu tenho uma formação super sólida, sabe? Tenho mestrado, tenho doutorado, dava aula na GV. Sei que eu tenho conteúdo, mas ao mesmo tempo eu também não quero deixar de ser quem eu sou. Com isso, a gente às vezes é desrespeitado no sentido mais básico, que é essa, assim, de não levar a sério, né? Da opinião não ser tão boa. Eu já tive reunião que isso lá nos Estados Unidos, que eu estava me apresentando e perguntando, mas quais são suas credenciais? Olha só. A parte boa é que eu respondo bem na hora. Daí eu falei assim, então... A parte boa é que você tem credenciais. A parte boa é que eu falei assim, então, que Só bom que você perguntou. O respeito não é sobre ter ou não credenciais, É por sentir né? essas pequenas agulhadas, sutilezas. Né? E é uma sutileza que dói. Sim. Então, assim, eu já percebi, eu me lembro de conversar com uma ex-chefe minha, de sofrer, falando assim, eu não sei, porque eu não quero deixar de ser eu mesmo, mas eu sei que eu sou desrespeitado no sentido de não ser levado tão a sério, de respeitarem menos as minhas ideias, que é esse dado estatístico de 40%. Acontece, infelizmente. Agora, Bruno, é por isso que você começou o episódio falando sobre o seu ponto de vista da legislação ser importante, mas ao mesmo tempo a gente pensar que não é só a legislação, porque leis nós temos. Agora, não existe legislação que cubra essa sutileza, esse não falado, essa microagressão que acontece todos os dias, né? Então, eu entendo um pouco esse lado que você, como advogado, defenda, que não é só a existência das leis, mas o respeito. Agora, eu queria aproveitar para ouvir o Alberto, como homem hétero, cis, branco, para que você também coloque esse outro lado. O que você acha que, especialmente os homens, podem fazer para poder superar isso, para poder superar esse não dito, essas piadinhas que acontecem pelas costas e que reforçam esse comportamento preconceituoso que ainda existe, admita, contra as pessoas LGBT, contra as mulheres, contra as pessoas de diferentes raças, de diferentes crenças. A gente sabe que o preconceito vem mais do homem branco hétero. Tô curioso, Alberto. Bom, eu acho que, assim, olhando um pouco o que eu observo no mundo corporativo, a gente vem passando por um movimento em que a própria sociedade não admite mais comportamentos que antigamente eram até valorizados, né? Nós, como homens, conseguíamos nos projetar nos nossos microsegmentos se a gente assumisse um determinado padrão. Então, primeira coisa, tinha que ter um churrasco onde os homens se reunissem. Esse churrasco tinha comentários pejorativos a respeito das mulheres, eram piadas machistas, sexistas, transfóbicos, e isso fazia com que o homem fosse aceito no seu ciclo de relacionamento e validado. Você precisava se adequar a esse padrão. Eu acho que isso, durante muitos anos, foi aceitável, foi exigido, inclusive foi tido nos filmes, nas novelas, como sendo o comportamento padrão ideal e você tinha que se ajustar. E até muito pouco tempo atrás, né? Até pouquíssimo tempo atrás. Gente, eu não sei se eu falaria disso no passado. Acho que tem muitos Eu ainda. acho que existe. Existe. Não, mas eu digo tão óbvio. Eu acho que tá reduzindo. Porque eu acho que já tem pessoas que são a voz de falar assim, Concordo. Gente, calma aí, né? No churrasco, tipo... Exato. Acho que antes não tinha nem não o pera tinha. lá. Exatamente. Eu tava no armário com 32 anos e, assim, eu falo muito. Você tava nesse churrasco? Eu tava no churrasco. Você estava no churrasco? Eu tava no churrasco, eu tava no estádio. Eu ia pro estádio do Inter, eu tava no churrasco, eu tava no futebol dos colegas. Meus grupos de amigos eram todos homens héteros e continuam a maioria sendo, assim. E se passasse uma mulher, tinha que ter o assovio, tinha que ter o comentário, o olá em casa e até o tapa na bunda da mulher. Você não conhecia. Eu vou te falar um negócio, Alberto. Assim, eu me lembro quando eu fiz autoescola, tava lá com o instrutor, fiz de verdade. Passei sem. E o cara era um tarado. Então eu lá dirigindo, ele passava e era... Sim. Passava qualquer mulher na rua, ele buzinava. falava... E daí chegou um momento que ele falou assim... Você não vê?
É a E, eu falei assim, reprovação. e aí a minha resposta, claro, né? Sim. Não olhava mesmo, mas a minha resposta foi: eu tô dirigindo, cara, eu tô fazendo aula. Às vezes é um teste, né? É. Podia ser um teste que você tava prestando Mas atenção. assim, eu ouvi o cara Hã? assim na minha. Tu não vai falar nada. A obrigação que o Alberto Uhum. falou de O que se ter espera que. de um homem, né? De se esperar o homem de ter namoradas. É, Eu tive meia dúzia de namoradas de longo prazo. Fui noivo. Por quê? Claro. Porque a gente tem que ter. E todo mundo falou assim: eu achava que tu não era gay. E ó, eu ouvi muito isso, gente. Eu achava que tu não era gay porque tu tinha namorado. Eu falei assim: agora é salvo-conduto. é. E foi durante muitos anos. Eu tinha muitos amigos, inclusive na adolescência, que fizeram as suas primeiras tatuagens e eram tatuagens de mulheres com biquíni. Porque era um padrão de que você tinha que ter essa masculinidade à mostra para ser validado. E como a gente fala das empresas, as empresas são um reflexo da sociedade. Claro que dentro da empresa, esse tipo de postura é replicado. E aí, como a gente escolhe como sociedade evoluir, pega o esporte. O esporte é uma sensação clara como essa. Você tem um negócio chamado VAR. Nós não queremos saber, a gente vai gravar e vai ver, foi pênalti. Se teve intenção, não teve, foi pênalti. O esporte reflete que nós optamos por ser uma sociedade que evolui para a justiça. Dentro das empresas, esse comportamento ainda é replicado, porque ele é um reflexo da sociedade. Então não se admite mais a piada, assim como não se admite mais dentro do churrasco. Então eu acho que a gente está vivendo um espelho, um espelhamento aonde você tem a empresa que reprime a piada, reprime o comportamento tóxico, reprime, e você pode dar as justificativas que você quiser, se é reparação social, se é evolução, nós temos que mudar. E ao mesmo tempo a empresa também reflete para a sociedade e sociedade para as empresas, e não se admite mais líder que estimule isso. Por isso que eu acho que se existir uma piada num comportamento, dentro de um ciclo muito fechado, alguém vai ter que reprimir isso. E talvez esse alguém seja taxado como sendo chato ou mimizento, como né, é o grande apelido, mas a gente vai ter que ter rupturas, acho que drásticas, porque não se admite mais isso, em nenhum lugar. Por isso que eu concordo que o Léo Lins tenha que ser preso. Mesmo que ele esteja no auditório fechado para pessoas que queiram ver Mas ele falou, né, gente? Não, ele falou. Tem um trecho que ele fala assim: quantos cúmplices? É um crime. Pois é, e acho que todo mundo tinha que ser preso também, cara. Uma coisa que eu percebi, eu até postei, foi que várias pessoas no meu feed, assim, impressionantemente, né? Porque a bolha vai se fortalecendo, a gente só vê as coisas nossas, né? Mas eu vi várias pessoas do meu círculo lá de contatos do LinkedIn, do Instagram, perdão, indo contra. E eu até postei, assim, curioso, né? Que são todos os homens brancos. Héteros, eles são contra. Cis. Assim, você tá falando que tá tudo bem você fazer piada, né? Daí teve até o De La Penha lá do o Hélio De La Penha. De La Penha, que ele defendeu, mas ele também é comediante, daí eu acho que também é outra categoria. Mas eu concordo contigo, porque aqui a gente tá falando em a liberdade, dois níveis de liberdade, né? A negativa e a positiva. A liberdade negativa é a liberdade de expressão, que não é absoluta, né? Porque tem as liberdades positivas, tem a liberdade de proteger pessoas que precisam ser protegidas. Mas eu acho que tu mencionaste um ponto muito bom desse do empresário, né? Eu acho que o empresário... algumas ideias minhas sobre esse mundo, pensando já há muitos anos sobre isso, primeiro, a gente tem uma grande maioria de tomada de decisão de homens brancos. Esses dias saiu um dado, né, que das mulheres, eu fiquei chocado que 1% das terras do mundo só são na mão de mulheres. 1%. 1%. E 10% de toda a renda, de todo o capital, está na mão de mulheres. Sim, quantas mulheres bilionárias a gente tem, né? Quantas... algumas que tem são lá herdeiras, alguma coisa assim, mas poucas mulheres chegam nessas posições de liderança, e se a gente olhar para diretorias, boards de empresas, conselhos, vai ser uma grande maioria mulher, né? A gente tem, né, uma lei de igualdade, de promoção de diversidade de gênero em conselhos. A gente está andando, né, na parte de gênero nisso, mas a gente não tem. Eu já tive numa empresa que tive 200 vice-presidentes, um era abertamente LGBT. E daí tem a representatividade, porque daí às vezes precisa de alguém, né? O pessoal fala, precisa de alguém diverso, uma mulher, um negro, um LGBT, numa mesa para dar opiniões, para falar.
Mas, assim, a parte do... E para dar o tom também. Pra dar o tom, Porque não se deixar. você tem uma mesa só de homens brancos, héteros, o pacto patriarcal fica ali E o presente. consenso aumenta, né? O O consenso faz consenso aumenta e aumentar. você não tem uma voz Exato. contrária àquilo que está sendo dito. Então, se eu estou no mesmo nível, naquela mesa, sentada numa cadeira da mesma altura, eu posso chegar e falar assim, escuta, não fala isso, cara, que pega mal para você. Escuta, não fala isso. Então, assim, a gente está de igual para igual. Isso. Agora, se eu tiver um nível abaixo, eu não tenho coragem de A falar. hierarquia né? Eu tenho, já não tô matou nem isso. aí, Mas porque tem eu já muito não ligo Tolkien mais. também, né? Vamos colocar uma negra só pra falar que tem negro também, né? Vai, pelo amor de Deus, porque aí também não calar, adianta né? nada, né? Sim, é tolkienismo. Mas tem assim, eu acho que tem uma coisa que eu falo muito em empresa e gosto muito, que é a diversidade LGBT, aqui no caso nosso específico, que é onde eu tenho mais legitimidade para falar, ela é boa para os negócios, né? Então, se a gente pega os 22,3% e a gente pensa que toda a população Uhum. olha para dentro e para fora da empresa. Para fora da empresa é 22,3% dos clientes, dos consumidores, dos fornecedores, Uhum. dos prestadores de Os serviço, clientes, todo mundo. né? de todo mundo, É. né? Então, assim, ignorar isso é ignorar uma parcela de mercado muito grande. Eu trabalho com direito da concorrência. Eu sei que as empresas estão lá batalhando para 5%, né? 20% de mercado é posição dominante no Brasil. Então, o CAD intervém com 20% de mercado. A gente está falando em mais do que isso se tu pega uma população, né? E para dentro também, né? Tem todos os funcionários, toda a força de trabalho. Então, assim, ignorar isso é ignorar que a pessoa no armário gasta 30% de energia para ficar no armário. Tem o dado de que 40% das empresas, 40% mais das pessoas nas empresas escondem a sua identidade e orientação. O que certamente acaba tendo como consequência uma diminuição na capacidade produtiva dessa pessoa Isso. e criativa. Não, tem estudo de 30% menos produtivas as pessoas. E tu tem Nossa. estudos positivos também que mostram que as empresas produzem mais, que o EBITDA é maior, é 20% mais EBITDA, é 20% mais inovação e criatividade. Uhum. E a gente tem isso, né? Que assim, se eu tenho um dado de 20% da população, se eu tenho um dado que 40%, 50% da população esconde a sua identidade e orientação no trabalho, a gente tem que 10% daquela população no trabalho está rendendo 30% a menos. Uhum. É negócio. É negócio. É negócio, ponto. Assim, se eu não considerar isso no meu cálculo, Pois eu vou estar perdendo. Ou o que eu já estou perdendo que eu posso ganhar? Eu quero um time mais produtivo. Beleza. Sim. Ótimo. Seja diverso. Seja Você vai ter diverso. 30%, você vai ter 30% mais produtividade rápido. Tipo, os americanos gostam do low hanging fruit, né? Que é, né, aquela fruta fácil de pegar. Porque é a mudança fácil que vai te dar um impacto real bom. Tá muito dentro disso, sabe? De pensar em os benefícios que dão, tanto em as decisões são melhores, levam a ideias mais criativas, a soluções melhores, leva a consumidores. É um negócio que eu sempre falo, gente, assim, contratação, tá? Uhum. Processo de contratação de RH. Pressupõe que a pessoa LGBT está do outro lado. Parta desse pressuposto. Por que eu falo isso? Para não ficar perguntando o marido, a mulher. Uhum. Não precisa perguntar filho, não tem filho. Sim. E parta do pressuposto que, assim, se 20% é 1 em 4. Uhum. Por que eu preciso fazer perguntas desnecessárias? Porque eu não sei quem são os 4, porque as pessoas não sabem. Eu contratei um que é um grande amigo uma vez na empresa e eu não contratei por quê? Eu fiz um processo diverso, tipo, do design dele, né? Não foi a decisão final. Eu falei, eu quero pessoas diversas na base que eu vou ter que escolher. Sim. Não foi a decisão vai ser pela diversidade. A decisão foi para fazer um processo diverso. Chegou lá no final, contratei ele, negro. Falei, pô, que legal que deu certo, né? Contratei a melhor pessoa e a melhor pessoa era negra. Que bom que o objetivo foi alcançado. Na primeira semana ele me falou que ele era gay. E eu falei assim, mas tchê, sendo gaúcho, né? Mas tu não me falaste que tu era gay? E ele, não, experiências passadas, eu não sei, né? Eu não sabia, mas eu te falei que eu era líder do projeto de diversidade LGBT da empresa. Mas ele falou, não foi suficiente. É um medo, mas eu sempre falo assim, então assim, a gente tem que partir do pressuposto que a outra pessoa no sentido de, não faz pergunta, não pressupõe que vai ter marido, não pressupõe que vai ter mulher, não pressupõe que tem namorada. Não suponha. Quando você me fala isso, você me leva para... Sabe para onde é que você me leva? Para a linguagem neutra, que é tão criticada. Sim. E que
eu defendo de um jeito diferente. Sim. Eu não acho que a gente precisa, embora eu não tenha nada contra, dizer todes. Que as pessoas fazem muita piada e Sim, tudo mais. Eu não tenho nada contra, mas eu não acho que precisa ser isso. Sim. Então, eu acho que existem formas de dizer as coisas que são mais neutras. Então, eu não digo o líder, eu digo a liderança. É. Entende? É uma forma É uma forma de trazer neutralidade para a linguagem. O que você está me dizendo, então eu estou fazendo um deparo aqui, Isso. é para a gente trazer neutralidade para o que a gente pergunta para as Para as pessoas, conversas. para não levar a pessoa para um lugar de saia justa, né? Porque se ela não estiver confortável de se abrir naquele momento, pelo menos eu já não fiz uma pergunta pressupondo que ela é uma pessoa hétero. Mas eu te digo mais, assim, por exemplo, numa entrevista, é o ponto assim, a pessoa está dizendo que a outra precisa ouvir. Exato. Assim, vai botar uma vaga em jogo, vou correr o risco de eu não saber que a pessoa, se a pessoa fala namorado ou namorada, para mim eu falo, É. vai dizer numa entrevista de emprego, assim, Sem uma dúvida. entrevista Não, e assim, outra? a minha renda, o meu trabalho versus Sem dúvida. a minha vontade de ser ativista ali no momento de corrigir a pessoa. Não, É. vamos ser pragmáticos, né? Tipo, então, Sim. assim, Tem as prioridades. mas eu tenho o teu ponto da linguagem neutra, eu acho, é uma grande discussão. Uhum. Tem vários modelos, né? Então, assim, a gente, no Brasil, a nossa língua, ela é patriarcal, masculina, por definição. Então, a gente tem, sabe, nos Estados Unidos, o they, them, né? E eu me lembro que, quando eu estava lá estudando, eu falei, mas they, them a gente aprende no colégio, no Brasil, na cursinho de Uhum. inglês, que é eles, né? É. He, she, they. They são They, eles. eles. E ele, não, calma. O they, them, o they, ele vem de uma origem mais antiga e tem vários... quem assiste séries antigas, eles usam ainda alguns pronomes antigos, mas assim, vem de uma origem de indefinido, indeterminado. Uhum. Em alemão, tu tem lá o pronome indeterminado, super claro. Então, assim, dependendo da língua, tu tem. Então, no Brasil, a gente tem, né, super masculina, ele e ela. E eu concordo muito contigo, assim, porque onde a gente às vezes vai perder um aliado, né? Porque às vezes a gente tenta ser muito radical, de vou fazer todes, ou Todes. x, ou arroba. É. Eu vou perder umas pessoas que eu não quero perder. Uhum. Eu acho que é na sutileza, exatamente como tu falaste. Então, assim, eu consigo falar a palavra, mas a gente tem que pensar nisso, né? Então, assim, hoje em dia, tudo que eu escrevo, claro, por... né, trabalhar, ser ativista, ser homem gay, tudo, mas tudo eu olho no final e falo assim, tá, esse meio aqui, tá certo? Uhum. Então, por exemplo, eu uso prezadas e prezados, tem um professor da USP que eu gosto muito dele, todo evento ele fala as palestrantes e os palestrantes. Ele vai gastar mais um segundo a falar isso. Mas assim, eu acho que é uma sensibilidade de incluir e não partir do pressuposto, né? Mas eu concordo contigo, assim, eu mesmo não gosto muito do todes e tudo mais. Mas eu acho que é importante a gente ter a consciência para saber se eu consigo tirar. Uhum. Tem um exemplo que eu acho muito legal, professor da GV, Bruno Salama, um cara incrível, um homem branco, hétero. Hoje ele é professor em Berkeley. Todos os artigos que ele escreve, artigos científicos, ele sempre quebra, porque ele sempre, em inglês, tem que dar uma quebra, porque fala, né, business person lá, e daí fala she, he. Uhum. E ele sempre quebra, dando exemplos femininos. Então ele tá falando, é que a gente já sairia do começo, né? A gente falaria, uma empresária, um empresário. Mas ele sempre quebra, eu até falei assim, cara, que legal, porque toda vez que eu leio um texto teu, tu sempre me quebra, eu achava que ia ser um homem. Era um médico, era um empresário, sabe, em exemplos de textos acadêmicos. E ele falou assim, eu faço por querer, porque é onde a gente consegue, né? Onde eu consigo, e assim, e quebra a gente, quando a gente tá lendo, fala assim, me surpreendeu. É tão idiota, não deveria nos surpreender. Mas surpreende porque a língua ela é assim, né? Então, assim, outra coisa, só para... é o pronome, né? Uhum. Pronome também. O pronome que muita gente é completamente contra. Primeiro que tem aquela coisa, assim, te incomoda? Te incomoda usar pronome? Sabe, assim, se não te incomoda, deixa. Assim, eu uso meus pronomes e eu até tenho um caso interessante que eu experimentei usar pronome neutro. Eu falei, olha, eu só vou saber se eu usar, porque assim, eu fui criado em ter que ser homem masculino e tudo mais. Eu não sei o que eu teria sido, como que eu seria hoje, se com 10 anos, 11 anos, quando eu saí do armário, eu tivesse saído do armário, tivesse me exposto à comunidade LGBT e tudo mais,
quão mais feminino eu seria. Não sei, eu falei, vou tentar, vai que eu sou meio que o day, né? Eu tava nos Estados Unidos. Experimentei por um ano, falei assim, cara, não voltei pro ele dele. Mas eu acho importante, porque assim, Você estava usando Elo? Não, eu estava usando em inglês, eu estava usando he, they, porque assim, em inglês, e, né, tava lá numa empresa americana, tu tem he, him, his, she, her, hers, né? Então eles usam os 3. Sim. E they, them. Mas tem misturas, eles falam assim, olha, também não é só they, eu não preciso ser gênero neutro, eu não preciso ser só masculino. Então, às vezes, eles usam she, they. She, they. Então, eu aceito os dois. Eu não me incomodo se tu me chamar de he, eu não me incomodo se tu me chamar de they. E eu falo, olha, eu não me incomodo mesmo. Entre os amigos, eles podem até me chamar de ela. E a gente brinca, né? Eu sou muito brincalhão com isso, mas assim, é importante porque, pra mim, não incomoda. Mas é tão mais importante para uma pessoa não binária poder utilizar e ela poder ser, né, respeitada nesse sentido, endereçada no pronome certo. É tão constrangedor. Assim, já me aconteceu, eu fiquei tão machucado. Eu estava já uma vez numa loja, sabe quando a gente está cheio de coisa na cabeça, nem olha a pessoa que está lá, ouve uma coisa e o ouvido ouve, não vê, né? Já tira uma conclusão E antecipada. eu falei, não, querido, muito obrigada, muito obrigado, e era uma pessoa trans, uma mulher trans, mas que tinha... Eu fiquei super constrangido, mas eu sei que a pessoa ficou mais. Você pediu desculpa? Pedi, claro. Então, assim, eu acho que é um cuidado, porque, assim, se não me machuca, se não me incomoda... Não faz... Por que não fazer? Por que não fazer, né? Por que eu preciso me apegar a um valor meu absoluto, antigo? Se eu falar assim, a mim não incomoda, o outro pode melhorar, é uma situação de soma positiva, né? Eu não saio pior, outra pessoa ganha, então a gente só está aumentando o bem-estar, se a gente pensar em termos econômicos, só melhora. Mas o que remete para aquela questão que a gente falou no começo, que isso acabou virando até uma questão de bandeira política, né? Falar ou ter uma linguagem mais respeitosa com uma pessoa, ou mesmo a linguagem neutra, faz ser uma bandeira de partido X ou Y, e não deveria ser suprapartidário, né? Não é sobre isso. Deveria. É sobre respeito ao ser humano. Sobre respeito. Infelizmente, não deveria. Bruno, a gente está caminhando para os nossos finalmente, mas não queria terminar sem antes você falar um pouco da frente LGBTQIAPN+, que você criou, lidera, sobre as conquistas, até para que as pessoas saibam desse movimento importante aí. Participo há muito tempo da parte do ativismo LGBT. Escritório, criei um grupo de diversidade, claro, junto com outras pessoas. Daí, na empresa que eu fui, criei o capítulo brasileiro, América Latina. Daí, quando fui transferido para Chicago, virei o líder global, e a gente está falando aqui de uma multinacional com 120 países, 140 mil funcionários, e eu consegui fazer um trabalho muito legal lá. Multipliquei de só capítulos americanos e no Brasil, capítulos escritórios que tinha grupos LGBT, para 30 países, todas as regiões do mundo. Então a gente criou capítulo na Índia, nas Filipinas, na Austrália, em toda a Europa, América Latina. Multipliquei de 1.000 para 4.000 membros do grupo, quer dizer, são 3.000 pessoas a mais confortáveis em participar do grupo. Tem muitos LGBT lá, mas assim, já é uma revoluçãozinha, né, em 2 anos fazer isso. E lá nos Estados Unidos tem grupos organizados, tem Lambda Legal, que são ONGs que elas agregam advogados e escritórios de advocacia para promover causas LGBT. Então, por exemplo, quando o Trump proibiu pessoas trans no exército, essa organização ela juntou escritórios que têm recursos, horas pro bono, né, que os escritórios têm muito, para entrar com ações. Então, eles organizavam, e eles também são um grupo de networking, as pessoas se conhecem. Porque precisa, né? Tem outro Human Rights Campaign. Quando eu estava voltando para o Brasil, órfão disso, eu falei assim, caramba, se tem vários grupos lá. No Brasil, a gente já tem grupos de mulheres. Então, a gente tem Jurídico de Saias, que faz um trabalho magnífico, né, de mulheres in-house, né, que trabalham com diretoras ou pessoas jurídicas dentro de empresa. A gente tem Black Sister-in-Law, que são mulheres negras na advocacia. No direito da concorrência, a gente tem o WIA, que é o Women in Antitrust, que são mulheres no antitrust brasileiro, isso, que se organizam. Então, tinha vários grupos, eu falei, não tem nada LGBT. Precisamos começar alguma coisa. E eu sempre gostei muito dessa atividade associativa, sabe, de juntar gente.
Gente, eu comecei um grupo de WhatsApp com 3 pessoas. Eu mandei mensagem para 2 amigos gays, advogados, falei assim, você se importa se eu criar um grupo, botar vocês dois, porque a gente precisa de 3 pessoas para um grupo, né? Sim. 2 é um diálogo. Botei os 3 e vamos divulgar isso. Em 2, 3 meses a gente estava com 500 membros. É uma demanda silenciosa que estava no ar. Sim. Né? A gente demorou para escolher o nome, porque a gente quis... o meu objetivo sempre foi não ser meu. Então eu falei assim, eu não sou dono disso, vamos decidir junto os caminhos. Em 2, 3 meses a gente conseguiu coordenar já um grupo de coordenadores para organizar atividades, definir por que caminhos a gente ia, né? O que a gente vai começar? Networking, vamos começar com happy hour, que é a coisa mais fácil de fazer para as pessoas conhecerem, a gente já está com projetos. Então, foi em agosto do ano passado que a gente criou. A gente já está super bem estabelecido, criando atividades, chama Frente Jurídica LGBTQIAPN+, o nome oficial que foi votado. A gente tem parceiros que deram para a gente material de divulgação, logo bonito. Está fazendo parcerias com escritórios para fazer lançamento, fazer eventos lá. E está crescendo, sabe? E o mais bonito é que as pessoas estão se conhecendo. Claro. Uma dificuldade que a gente já mencionou aqui na comunidade LGBT, que é a PN+, é a identificação, né? Nem todo mundo anda com broche de unicórnio na lapela. Eu ando porque, como eu falei antes, eu gosto de quebrar já qualquer dúvida, qualquer necessidade de comentário. Mas também é importante a gente se auto-identificar. Porque, né, 2 mulheres, você tem encontro com mulheres, vocês vão conversar. É o tipo de conversa diferente, é o tipo de identidade e é o tipo de apoio mútuo, né? A gente precisa se ajudar. Sendo grupo minorizado, né, que não é o minoria... Minorizado significa outra coisa, significa essa questão, né, social. A gente precisa se ajudar, porque ainda é minorizado. E como é que a gente consegue se ajudar? Se juntando. A gente está criando um pinzinho que a gente vai, né, distribuir para botar na lapela para os advogados irem numa reunião, vai entrar numa reunião com 10 pessoas, vai falar assim, putz, tem 2 ali, advogados LGBT, posso conversar com eles, eu vou ter mais liberdade, eu não vou ter menos trava, porque a gente pressupõe, né, coisas, especialmente na advocacia, que ainda é super masculina, né? As roupas, a forma de... A gente nem entra nesse assunto, porque assim, roupas, forma de vestir... tendem a essa masculinização, assim, nem todo mundo usa um blazer rosa, pouquíssimas pessoas usam. Então, assim, é a necessidade de se juntar e tá dando super certo. A gente tá com uma coordenação ultra organizada, eu falei, não quero ser o coordenador, porque eu já fui muito coordenador, eu sou um dos coordenadores, mas não sou o presidente, a gente tem uma presidenta agora eleita, que a gente está organizando vários eventos. A gente vai ter um evento de speed networking, é tipo speed dating, sabe? Aquele de filme, senta one-on-one, fica e conversa por 5 minutos, mas de networking das pessoas, porque a gente quer que as pessoas se conheçam. E se conectem. Se conectem. E por falar nisso, como é que as pessoas encontram a frente? Já coloca aí, já fala as redes sociais. A gente tem perfil no LinkedIn e perfil no Instagram. Frente Jurídica LGBTQIAPN+. Se procurar, os 2 vão encontrar. Nós temos um grupo de WhatsApp, que é o nosso principal canal de trocas convergência e convergência. A gente tem mini grupos, então tem grupo de oportunidades de emprego, tem grupo de dicas, porque às vezes as pessoas querem me dar uma dica de um marceneiro seguro. Claro. Porque a gente também tem a segurança, né? Também. Que nem tem as mulheres que falam, não andam na rua à noite, não pegam o LGBT. Também tem medo de botar qualquer prestador de serviço para dentro de casa. Então a gente criou esse grupo, tá criando site, tá institucionalizando cada vez mais, mas com uma calma de vamos fazer as coisas no seu tempo. Gostaria muito no futuro de ser que nem uma organização americana, essa lembra da Liga, de promover ações, se juntar com escritórios e falar assim, me deem as horas de vocês de advogado para entrar com uma ação de inconstitucionalidade de uma lei X anti-LGBT. Ainda não é o momento, mas assim, estamos caminhando na direção certa. Maravilhoso. É isso. Que alegria te receber Bruno! aqui. Obrigada, Bruno. Obrigado. Volte sempre, Bruno. Obrigado de coração, gente. Que legal. Volte sempre. Voltarei, é só me convidar. Queremos saber os próximos passos Ótimo. da frente, Maravilha. viu? Muito obrigada. E é isso, obrigada por todo o seu compartilhamento, obrigada por trazer aqui tantas dicas importantes. Tantas dicas, tanto para o conhecimento. nosso dia a dia dentro das empresas e por valorizar o orgulho LGBTQIAPN+, na carreira. Parabéns, Bruno. Muito coragem, obrigado, acho que você está estimulando muita gente também com a tua história, com as tuas orientações, que estão vivendo momentos dos mais diversos da vida, a também se encorajarem e falarem e serem elas mesmas, buscarem a felicidade.
Parabéns pela tua história. A gente tem que deixar as portas mais abertas, né, para quem passa atrás. Então, assim, uma coisa que eu tenho muito forte dentro de mim é isso, é falar, porque eu sei que eu tenho meu lugar já guardado, já estou estabelecido, eu preciso ajudar quem está vindo atrás, que não consegue. Mas obrigado, gente, pela oportunidade. Exploda o seu armário, que nem disse o Bruno. É isso. Bora avançar na agenda de diversidade das nossas empresas. Um beijo e até semana que vem. Até semana que vem. Beijo. Tchau, gente. Obrigado.